O setor agropecuário do estado de Minas Gerais é um dos mais fundamentais e relevantes para a economia nacional. No ano passado, o setor bateu um recorde de 235 bilhões do PIB, o que aumenta as expectativas para o ano seguinte. Hoje falaremos com Antônio de Salvo, presidente da FAENG, sobre o que está por vir aí no futuro do agro mineiro. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoni. Antônio de Salvo, presidente da FAEMEG, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Um prazer recebê-lo, Antônio. Prazer todo nosso. Bom falar com vocês. Presidente da FAEMEG, Antônio de Salvo, foi reeleito aí com 98% de aprovação, praticamente 100%, e mantém o compromisso de defender o produtor rural. Antônio, esse resultado significa aí, provavelmente, confiança e união do setor agropecuário mineiro, né? Sim, a gente muito feliz. Primeiro, com o primeiro ano aqui no Sistema FAENG-SENAR, que foi um trabalho firme, onde nós nos propusemos a aproximar não só dos nossos sindicatos, e aqui vale lembrar que Minas Gerais é o estado que tem o maior número de sindicatos produtores rurais, são mais de 400 sindicatos, é bem verdade que temos mais de 800 municípios, mas com as extensões de base atendemos a quase todos eles. E foi uma votação muito forte, a maior votação da história do sistema FAENG-SENAR, que nos deu ainda mais compromisso de continuarmos representando esse setor, que hoje é um setor muito importante aqui em Minas Gerais. Aliás, no que diz respeito às exportações, ultrapassamos até a mineração. Então, temos um enorme compromisso para que a gente possa atender os mais de 650 mil produtores rurais aqui de Minas Gerais de forma firme, para que eles possam ser ainda mais bem representados. Com certeza, é um trabalho de confiança, é união, como o Antônio colocou aqui. Foi resultado de um trabalho muito bem feito no mandato anterior, só que teve, com certeza, desafios, né? Não são tudo glórias, né, Antônio? Sim, esses desafios... Bom, primeiro, vale sempre lembrar que nós trabalhamos numa indústria a céu aberto, então... dependemos muito das condições climáticas e nem sempre elas são favoráveis para o produtor rural, seja por falta de chuva, seja por excesso de chuva, seja por incidência de granizo, seja por vendavais, enfim, temos sempre problemas no que diz respeito às condições climáticas, porque não está sob o nosso controle, evidentemente quando não temos irrigação. Minas Gerais tem outra coisa muito, muito típica também, que temos a maior diversidade de produtos agrícolas. Nós temos desde das linhas brancas dos grãos, soja, milho, algodão, sorgo, etc., até a maior maciço de florestas plantadas, até o segundo maior área de plantado de cana-de-açúcar para açúcar e álcool. Somos o maior produtor de leite, somos o maior produtor de café, e além disso produzimos queijo, cachaça, mel, vinhos, enfim. Minas é um retrato do Brasil, os desafios são muitos, mas a gente está aqui hoje, podendo falar isso de forma bastante tranquila, prontos para defender todos os setores produtivos da agropecuária mineira. A FAENG hoje, o sistema FAENG hoje, junto com o nosso braço Senar, junto com o nosso Instituto INAS e junto com os nossos sindicatos rurais, nós estamos prontos para melhorar, para facilitar, para dar mais dinamismo às diversas atividades existentes aqui na agricultura e na pecuária mineira. Já voltamos ao assunto de hoje, agora é Momento Jurídico com o doutor Eduardo Berbigê, sempre um prazer recebê-lo, doutor. O prazer é todo meu, Joyce. Vitória para o agro. Doutor, acho que é a primeira vez, né, em quase um ano que o senhor participa aqui com a gente. Uma boa notícia, começarmos esse quadro com uma boa notícia. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe desapropriação de terras produtivas. O que isso significa? De autoria do deputado Rodolfo Nogueira, a proposta restringe os critérios para desapropriação de terras destinadas à reforma agrária. Agora segue para o Senado. Já é um bom sinal, né, doutor? Apesar de que a reforma agrária no Brasil, a gente sabe que o governo do PT não quer que funcione, né? Isso é uma regulamentação do que já seria os princípios, né, da reforma agrária e da propriedade produtiva, né?
Isso constitucionalmente, a propriedade privada já é garantida, né? E a reforma tributária só é permitida em propriedades não produtivas, né? Só que isso foi sendo distorcido ao longo dos anos, né? Inclusive com a colaboração do Supremo Tribunal Federal, em alguns casos, e houve um alargamento desse conceito, né, de propriedade produtiva, enfim, de possibilidades de desapropriação de propriedades. Nós discutimos aí a questão do ano passado das queimadas, né? Não, no ano passado não, neste ano, né? Das queimadas, uma série de coisas aí que foram sendo incluídas em possibilidades de desapropriação de terra. Então, os conceitos foram sendo ampliados e as possibilidades de desapropriação foram sendo maiores. Mas isso é uma vergonha, isso é um absurdo. E a lei visa trazer isto à ordem, né? Esperamos que o Supremo Tribunal Federal não interfira novamente, né? Querendo dizer que a lei é inconstitucional ou alguma coisa assim, né? Porque vamos lembrar que o Supremo já interferiu várias vezes em questões de terra, né? Em questões fundiárias, né? Vamos lembrar que nós temos uma ADPF, que é uma ação por descumprimento de preceito fundamental no Supremo, que é a número 828, desde a época da pandemia, né? Porque na época da pandemia nós tínhamos uma lei que proibia desapropriações, né? Reintegração de posse, né? E despejos, enfim, na verdade era despejos, né? Na época da pandemia, em virtude do caos econômico que vivíamos na época. E o Supremo foi estendendo isso para propriedades rurais e criou conceitos novos, né, para a reintegração de posse de propriedades rurais, que tinha que criar um comitê em cada município, enfim. Hoje tem todo um requisito complicado para a reintegração de posse nas propriedades rurais, então é difícil. Então o Supremo interferindo e criando requisitos que não eram previstos em lei, o Supremo legislando mais uma vez, né? A lei é muito, muito boa, a lei traz, né, reequilibra as forças, né? Traz justiça para o campo, segurança, né? Para os proprietários de terra, para o produtor rural, e esperamos que não haja mais uma vez interferência do Supremo Tribunal Federal nessa questão. Doutor, por falar aí em Congresso, Câmara, Senado, foi aprovado também o projeto aí de lei que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Agora segue para o Lula aí sancionar, né? Já falamos sobre isso, né? É um projeto que vinha sendo discutido, uma bandeira do Lula, o Lula acenando mais para o seu eleitorado, né? Porque R$ 5.000 é uma faixa de renda, para você ter uma ideia, o PIB brasileiro, o PIB per capita é $10.860. Isso significa R$ 55.400. Então, essa faixa de R$ 5.000 é praticamente a média do PIB nacional. Estamos falando de uma renda de R$ 60.000, a média de renda brasileira é 55.400. Então, é o Lula acenando aí para a classe C, que é a classe C para baixo, que são os eleitores da esquerda, né? Na verdade, é uma renúncia que o governo vai fazer de dinheiro. Eu acho que isso aí tinha que ser mais bem equalizado, porque não adianta você isentar até R$ 5.000 e a partir de 8.000 ter uma alíquota cheia de imposto de renda, porque não há uma diferença tão grande de nível de vida nessas faixas de renda. Então, ganhar até 5.000 isenção e daí de 8.000 para frente 27,5, quer dizer, teria que ter uma distribuição mais justa, mas é a política do governo, enfim, mais uma política errada fiscal e o governo acenando para os seus eleitores, né? O governo vai perder receita, que vai buscar compensar de outras formas, principalmente em cima dos empresários e de quem ganha mais. Isso aí é uma política fiscal, não tem problema o governo fazer isso, vai buscar salários acima de R$ 50.000, tributando os dividendos. O governo pode fazer isso, ele pode chamar de justiça fiscal, só que ele não pode dizer que quem ganha acima de R$ 50.000 não paga tributos, os dividendos, nós já falamos isso, porque as empresas pagam 35%. Ele pode, como medida chamando de justiça fiscal, tributar quem ganha mais. Isso aí é uma questão de política fiscal, cada governo tem direito de fazer a sua. Só que não adianta, no curto prazo,
Isso aí vai se perder, o governo vai renunciar a um pouco mais de dinheiro, mas no meio do rombo que nós temos fiscal, né, o governo vai tentar repor isso com mais aumento de IOF. Nós já vimos aí o governo com a reoneração da folha, já vimos aí o governo mexendo em algumas questões de PIS e COFINS. Então, na verdade, o governo acenando para os seus eleitores, mas na outra ponta buscando elevação de tributos, como sempre faz. A conta sempre vai para alguém, né? O doutor, já que estamos falando de impostos aqui, como que está a reforma tributária? Olha, a reforma tributária, como nós temos cantado a bola aqui, né, Joyce, confusa, né? Vimos aí, semana passada, houve avanços, né, na regulamentação, e o split payment, que é aquela questão, né, da devolução do crédito, foi adiada a sua implementação. Nós já falamos aqui que isso vai ser uma confusão, né? Então, o governo já tornou facultativo, que seria obrigatório a partir de 2027. Então, quando nós falamos aqui, as nossas críticas não são vazias. Nós estudamos aqui diariamente antes de trazer para o nosso telespectador aqui as informações. Então, nós estamos dizendo que a reforma tributária foi feita de forma precipitada, foi feita de forma assodada, sem discutir com a sociedade, porque nós estudamos isso. Nós diariamente participamos de debates, discussões com vários segmentos da sociedade e vimos que isso não poderia ser feito dessa forma. E a cada semana o governo confirma isso. Agora, com esse adiamento, né, da obrigatoriedade do split payment, isso mostra que o governo não está preparado ainda com sistemas, com organização, nem a legislação ainda está consolidada, está totalmente aprovada, e essa história, né? O governo aprova a reforma tributária sem saber ainda nem as alíquotas, né? E nem como será implementada. É uma vergonha, isso é um absurdo, é uma precipitação total do governo, como nós já antecipamos várias vezes. Nós não queremos ser os profetas do caos, né? Mas é óbvio, quando o governo aprova uma reforma desta maneira, qualquer pessoa que tenha o mínimo de bom senso analisa o que foi aprovado e vê que não vai dar certo, não tem como. Nós vamos sofrer muito para que essa reforma seja implementada e vamos ter um aumento muito grande de carga tributária, vamos ter uma diminuição de fluxo de caixa gigantesco das empresas, principalmente no agronegócio, dos produtores rurais, aumento de complexidade, aumento de obrigações acessórias, de burocracia, quer dizer, não vai ser bom para os contribuintes, infelizmente. Nós começamos com uma boa notícia para o agro, mas a alegria do produtor rural dura pouco em meio a um cenário de pão e circo. O ministro Edson Fachin considerou inconstitucional a proposta que prevê benefícios fiscais para os defensivos agrícolas. Ele afirma, né, doutor, que tributar de forma mais severa produtos supostamente nocivos pode estimular práticas sustentáveis e inovação no setor agrícola. Esse é mais um que não entende nada de agronegócio. Impossível produzir sem defensivos e é o setor mais sustentável que temos. Ou seja, é uma fala que vai totalmente contra o setor que mais gera riquezas aí no Brasil. Me surpreende muito o ministro Fachin, que é de Rondinha, né, interior do Rio Grande do Sul, uma região agrícola, não conhecer isso, né? Não se faz agricultura de precisão, agricultura de grandes volumes, né, sem defensivos agrícolas, né? Nós não temos volume ainda de biodefensivos e nem pestes ainda e capacidade suficiente para as grandes áreas, né? Então, isso é uma previsão futura, talvez, que possamos ter biodefensivos em volume suficiente e em qualidade e eficácia suficiente para nossas grandes áreas rurais. Hoje em dia não temos. Então, não adianta termos esse sonho verde total que não é eficaz. E a nossa agricultura é muito preocupada com o meio ambiente e faz tudo dentro das regras mais ecológicas. Não tem sentido um agricultor gastar mais defensivos do que o necessário, porque isso é um custo alto, é um custo em dólar e é menos resultado que ele tem no final da sua safra. Então, os nossos agricultores são muito preocupados com a sustentabilidade e também com o seu resultado. Então, é mais uma decisão, na minha opinião, na contramão do bom senso e que prejudica o nosso agronegócio.
Para fechar, vamos voltar a falar do Rio de Janeiro, que continua em foco. O governador Cláudio Castro voltou aos holofotes da justiça ao mostrar como se administra a segurança de um Estado. O Tribunal Superior Eleitoral agilizou o processo aí de cassação de Castro, acusado de abuso de poder político nas eleições de 2022. O julgamento foi suspenso nesta quarta-feira, né, doutor? Depois de um pedido de vista e pode ser retomado aí em 2026. É claro que era um processo que estava lá, só voltou à tona depois do ocorrido no Rio de Janeiro, um ato de coragem aí do governador que enfrentou os criminosos para defender a população de bem. É bom aí que está adiado, que pelo menos lá para 2026 talvez até saia um pouco do foco aí da justiça até lá, né? Joyce, mas bom e nem tanto, porque, veja bem, semana passada nós antecipamos isso, né? E como eu disse, nós não queremos ser profetas, mas a justiça está tão previsível e o Brasil está tão previsível para o lado negativo que fica fácil. Qualquer um que tem o mínimo de bom senso consegue enxergar as coisas. O que nós falamos semana passada? Que o governo, depois da demonstração de coragem do governador Cláudio Castro, usou o TSE, que está sendo massa de manobra, TSE, Supremo Tribunal Federal do Governo, para pressionar o Cláudio Castro. E que isso aconteceria. Nós falamos isso semana passada. O que aconteceu? O TSE colocou em pauta o julgamento desde 2022 e com um voto a favor da cassação. Mesmo que tenha pedido vistas, é aquela pressão, está ali. O que o governo mostra para o Cláudio Castro? Está aqui, dominamos o TSE, já tem um voto contrário, a favor da cassação. Ou você baixa a bola, ou você sabe o que pode acontecer. Quer dizer, e sendo julgado em 2026 é ruim, porque 2026 é o ano eleitoral. Se ele for declarado elegível em 2026, ele está fora do... Se bem que ele não pode ser candidato à reeleição, né? Se não me engano, ele era vice e foi reeleito, né? Mas mesmo assim ele não pode ir ao Senado, enfim, ele está fora de qualquer proteção eleitoral. Então é mais uma vez o governo usando o TSE para pressionar e o Supremo de forma previsível. Isso é muito triste, isso mostra que os poderes realmente estão contaminados e não há mais esse respeito entre os poderes e esta harmonia, né? Infelizmente acabou isso no Brasil. Crime organizado tomando conta aí, né, do país. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui e até a próxima semana. Eu que agradeço, Joyce, até a próxima semana. Um bom fim de semana para você e para os nossos telespectadores. Donald Trump will never be president of the United States. Teoria do louco. Ninguém aplicou isso melhor do que Donald Trump. There's not going to be a President Donald Trump. A ideia é simples. Se os outros líderes acreditarem que você é imprevisível o suficiente para fazer qualquer coisa, eles pensam 2 vezes antes de te provocar. Trump usou essa estratégia para negociar com inimigos e aliados. Foi assim que interrompeu os testes nucleares na Coreia do Norte, assinou acordos históricos no Oriente Médio e, após ameaçar uma invasão completa a Gaza, conseguiu a rendição do Hamas. Essa é a teoria do louco, um dos muitos conceitos que só quem estuda política internacional conhece e usa para conquistar o que deseja. Por isso, a Brasil Paralelo lança a sua primeira formação em política internacional. Você terá o privilégio de aprender com professores que dedicaram as suas vidas para entender o assunto e te ensinar como enxergar os fatos como eles realmente são. E essa é a última chance para você garantir o seu lugar nessa turma e também receber bônus exclusivos. A certificação em Bitcoin, um guia completo para compreender essa nova moeda e o seu papel na defesa da liberdade econômica. E também a certificação em ciência política, que expõe as engrenagens do poder de Brasília. Ao confirmar a sua vaga, você receberá um convite exclusivo para a live secreta sobre geopolítica da Brasil Paralelo, que não ficará gravada depois. E ainda concorre a um item de colecionador. Mas atenção! Pular este vídeo significa perder o seu lugar nesta turma. Nós contamos com a sua presença. Muito obrigado e até breve.
Eles têm as narrativas, nós temos os fatos. Em 2026, o Brasil precisa escolher entre propaganda e verdade. E a Oeste quer chegar à TV a cabo para romper o monopólio da informação também nessa plataforma. Precisamos de você para virar esse jogo. Nos ajude a espalhar a verdade. Assine a Oeste. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Ô, Antônio, quais as prioridades agora dessa gestão? Agora, nós já andamos, nós avançamos, mas a estrada é longa. Nós entendemos que esse ano o que temos que continuar fazendo como primeiro momento, e aí vale lembrar que o ano que vem é um ano eleitoral, então o que nós estamos preconizando e faremos é um fortalecimento das bases do nosso sistema. A gente entende que se nós estamos evoluindo, crescendo o escopo do nosso trabalho, no que diz respeito ao tamanho da nossa federação, ao tamanho do nosso Senar, à reformulação do nosso instituto, nós precisamos de ter bases cada vez mais largas, mais fortes, mais bem sedimentadas. Então a gente já estamos iniciando esse trabalho de uma melhoria do nosso contato, num contato ainda maior com os nossos sindicatos de produtores rurais, e são mais de 350 ativos, para que a gente engrosse essa base, para que cada um desses sindicatos venham a ter mais associados. Aí sim nós vamos trabalhar firmemente para mostrar a importância deste produtor rural estar filiado a esse sistema, para que esse sistema possa ter força política institucional, para que a gente possa defender os pleitos necessários para que o setor produtivo mineiro e brasileiro continue sendo uma das grandes alavancas que vai trazer riquezas para o município, para o estado e para Minas Gerais. Resumindo, vamos estar unidos, e para unidos estarmos, precisamos de fortalecer as bases. Isso faremos e faremos agora, no final do ano, já estamos fazendo isso, e vamos fazer ações logo no começo do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, para fortalecer essas bases, para que, independente dos partidos que venham a nos governar, em nível estadual, um novo governador, e em nível federal, um novo presidente da República, com novos deputados estaduais, com novos deputados federais e com novos senadores, quaisquer que seja a ideologia política desses homens e mulheres que vão nos governar, eles têm que respeitar uma classe que está unida, organizada e que quer fazer o bem dos municípios, do estado e do Brasil, produzindo alimentos, gerando empregos, gerando superávit primário para ser exportado, trazendo divisas para o estado e para o país e gerando, consequentemente, riquezas que geram melhorias na educação, na saúde, na logística e na segurança. Este setor precisa estar bem representado, bem unido e conectado com essa necessidade de compreendermos que os políticos, que eventualmente nós vamos votar e eleger, precisam nos respeitar como um setor brasileiro que faz o bem para o Estado e para o país. Essa união do agro é fundamental e o exemplo aqui de ser modelo, né, de união de Minas Gerais pode servir de exemplo para outros estados. Minas é o maior estado em número de municípios, maior federação em termos de sindicatos, e veja só, praticamente 100% de aprovação, é porque realmente o agro está unido. Infelizmente, a gente não vê isso em outros estados, Antônio, até recentemente falávamos aqui no Pará, a Federação do Pará, infelizmente, ela atua para pouquíssimos sindicatos que estão alinhados e aliados ao governo do estado, que é um governo que não olha para o agro de uma forma geral. A situação se repete em outros estados, mas vamos
quem sabe aí expandir esse modelo. Se deu certo em Minas, tem que dar certo em outros lugares. Até o Paulo Herman, que é um nome influente no agronegócio do Rio Grande do Sul, ele tem um projeto, o Agro nos Une. E realmente, se tem alguém que pode acabar com a guerra, porque comida é paz, né? O ex-ministro Roberto Rodrigues também sempre traz esse tema. O agro pode acabar com as guerras porque o agro produz alimento. Então, vamos ver se os outros estados, os outros presidentes, os outros sindicatos, os outros pecuaristas, produtores despertam aí para essa importância de união. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Ô, Antônio, a gente sabe que a sucessão no campo também é um desafio, né? Como estimular o jovem aí a permanecer no campo? Isso aí é dos grandes desafios para qualquer um dos nossos setores. E aí eu tenho também uma consciência muito limpa. Como eu sou, muito clara, como eu sou a 4ª geração, meu bisavô, que era um imigrante italiano, meu avô, meu pai, que também tramitou por esse setor sindical aí, fundou o Sindicato Rural de Curvelo, foi presidente da FAENG aqui nos anos 80, depois foi presidente da CNA, aí no final dos anos 90, início dos anos 2000. Eu sou a 4ª geração e já tenho um dos meus filhos, já está na fazenda também, engenheiro agrônomo como eu, já a 5ª geração. E aí, respeitosamente, sem nenhuma falsa modéstia, e não é especificamente para mim que falo, eu acho que a sucessão só acontecerá com sucesso. Ninguém quer suceder o fracasso. Então é fundamental que a gente viabilize essas propriedades rurais mineiras e brasileiras. À medida, e a gente está sentindo isso na pele diretamente, à medida que você pega, exemplo, regiões de cafeicultura do sul de Minas ou das matas de Minas que estavam sem os filhos, com os pais já em idade mais avançada, que começaram a produzir café de qualidade e tiveram uma renda, os filhos voltaram do Rio, de São Paulo, daqui de Belo Horizonte, para as propriedades e passaram a conduzir com os pais as propriedades. Azeites na canastra, que não existiam, propriedades que não produziam basicamente nada, propriedades que estavam lá a 1.400 metros, que tinham pedras bonitas, como é a Serra da Canastra ali. Hoje tem algumas oliveiras que produzem azeitonas e temos uns azeites ótimos. Vários jovens filhos donos dessas propriedades voltaram para trabalhar junto com os pais. Então, com o sucesso,
e com a tecnologia. Não acha que a gente vai chamar um menino hoje para trabalhar no cabo de uma foice ou de uma enxada, que eles não querem. Acho que eles querem, talvez, pilotar um drone, com certeza. Dirigir um trator com um joystick, comandado por um GPS, também com certeza. Por isso nós temos que ter qualificação desses jovens. Mas temos que ter, consequentemente, então, para resumir a sua pergunta de forma muito clara, temos que ter sucesso para que a gente tenha sucessão e temos que ter um pacote tecnológico para essa meninada não entrar numa fazenda do século XIX ou do século XX. Antônio, muito obrigada pela sua participação aqui. Volte sempre. Obrigado a vocês, sempre bom falar com vocês. Vocês sempre nos entrevistando de forma bem clara, bem direta. Um abraço. Nosso sistema sindical aqui, mineiro, agradece, junto com o nosso Senar e junto com a nossa Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Obrigado, um grande abraço. Até mais, gratidão a você que nos acompanha. Força do Agro, o melhor do Brasil, começa no campo.